Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Lozina e este é mais um vídeo de nosso curso de Tópicos em Lógica de Programação. Um curso complementar ao nosso curso e nosso e-book de Lógica de Programação. Aqui nós vamos explorar, a cada vídeo, algum assunto um pouco mais aprofundado ou algum tema mais avançado do que aqueles vistos no nosso conteúdo que é básico de Lógica de Programação. A maioria desses vídeos fica disponível apenas momentaneamente, de forma pública, mas esse eu vou deixar permanente porque é um conteúdo mais básico e eu acho que é mais útil para todos. Nosso objetivo aqui é trabalhar com um tema bastante simples, que é criar uma função de cálculo de fatorial. Eu tenho usado como padrão nos vídeos ter o conteúdo já completo, mas aqui construir ele passo a passo. Diferente de alguns dos outros vídeos, neste realmente nós não vamos ver muito sobre novos comandos ou sobre integração com HTML ou outros conteúdos correlatos e ficar realmente na questão de lógica de programação, de como resolver um problema que é apresentado, que é algo que eu percebo que muitas vezes é um problema para quem está começando a programar. Mesmo dominando, mesmo começando a trabalhar e praticar com as funcionalidades de uma linguagem de programação, ainda é difícil dar aquele passo de usar elas para resolver um problema. E eu quero gastar bastante tempo aqui trabalhando em cima de um problema bastante simples, mas olhando ele de uma forma bastante detalhada. Vamos gastar um pequeno tempo realmente construindo a estrutura básica mínima que nós precisamos para trabalhar com o problema do cálculo fatorial. Inicialmente, nós vamos criar uma página HTML. Isso é uma página HTML, ela começa e termina com uma tag de HTML. Ela tem uma head e body. Não vou nem me deter nisso, em alguns dos outros vídeos falamos um pouco mais sobre HTML. Aqui, realmente, nós não vamos nos deter nisso, até porque vamos usar praticamente nada do que se chama de HTML em si. Apenas isso aqui. O que nós vamos fazer é criar, dentro do head, um programa em JavaScript. Aqui nós temos que ter um script/script, e aqui nós vamos programar. Eu vou copiar apenas os comentários que eu já havia feito aqui e repassar eles inicialmente. Então, o que nós temos? E eu vou salvar essa página, porque elas têm tudo em branco, enquanto essa aqui tem cores bastante adequadas a um código JavaScript, porque neste momento o editor ainda não sabe que isso é uma página HTML. Eu vou salvar, save as, seguindo o padrão que temos adotado, cálculo fatorial, construção. No curso online esses códigos ficam disponíveis. E no momento que eu salvo como HTML, ele sabe que é HTML e ele começa a fazer as marcações de cores. Então vamos ver como fazer o cálculo do fatorial. Bom, nós vamos criar um programa básico que faz só o seguinte, que são as questões que estão na nossa apostila e que precisam ser dominadas antes mesmo que nós comecemos a pensar no programa em si. Nós precisamos conseguir receber um valor do usuário, vai ser o valor que nós queremos fazer o cálculo do fatorial. Nós precisamos ser capazes de gerar este cálculo e exibir o resultado para o usuário. Então, isto, antes mesmo de nos determos em criar o cálculo fatorial, isso nós vamos resolver. Nós temos que ser capazes de receber um valor do usuário, capazes de fazer um cálculo em cima desse valor e temos que saber como exibir este resultado para o usuário. Vão ser necessários alguns conhecimentos que estão aqui, quer dizer, criar a página HTML, abrir no Chrome, já vamos ver, criar o JavaScript, usar os comandos de prompt e alert, é o que nós vamos fazer agora, criar uma função, atribuir variáveis, retorno de funções. Tudo isso, se vocês já passaram pela nossa apostila, vocês já conhecem bem. Mas sempre pode ser que alguém tenha alguma dúvida e estes vídeos também servem como uma revisão. Então, nós vamos criar uma função, function, cálculo fatorial, pelo padrão que temos adotado, e o número que nós recebemos como cálculo do fatorial. Esta função de cálculo fatorial vai retornar um valor, return. Que valor vai ser esse? Vai ser o número vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas isso não é um cálculo fatorial. Sim, isso é o cálculo fatorial se for o cálculo do fatorial, se o número for 4. Número tem que ser 4. Por quê? Porque fatorial de 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se vocês mandarem 4, ele vai tornar 4, que é o número, vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o cálculo do fatorial.
E eu vou ter uma variável, a variável fatorial é igual, não, a variável entrada é igual a prompt entre com o número para o fatorial. Tem que ser 4. E vamos ter então var resultado igual a cálculo fatorial de entrada. E vamos ter um alerta resultado. O que faz esse programa? Ele recebe um número, que tem que ser 4, ele gera um cálculo a partir desse número, cálculo fatorial, passando o número recebido, e vai retornar esse número vezes 3, vezes 2, vezes 1, e vai dar um alerta. Então, o que nós vamos fazer é cálculo fatorial construção. Essa página diz, entre com o número fatorial, tem que ser 4, então eu coloco 4, e ele exibe 24. E ele mostrou aqui um monte de mensagens. Por quê? Por que ele mostrou esse monte de mensagens? Aqui já serve. É um erro, óbvio, não vou dizer que não, mas já serve para resolver isso. Por quê? Eu coloquei fora do script. E este comando é o comando de comentário do JavaScript. Fora do script, ele considera como parte da página HTML. Por isso que ele não colocou com essa cor, que é a cor de comentário. Dentro do script, dentro da linguagem JavaScript, / são comentários. Então, eu tenho o cálculo do fatorial correto para o número 4. Isso é tudo o que nós precisamos agora para começar a fazer realmente o cálculo do fatorial. Vamos fazer agora o cálculo fatorial para qualquer número. Vamos, para isso, entender o que é um fatorial. Ou seja, vejam, a primeira coisa que nós precisamos para resolver um problema é entender bem o que precisa ser feito. O que é esse cálculo do fatorial? O cálculo do fatorial diz o seguinte, que o fatorial de 1 é 1, que o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver então aqui. Vamos copiar este comentário aqui, para facilitar a minha vida. E vamos ver o que nós estamos dizendo aqui. Bom, temos uma variável, que é o número de entrada. Isso nós já sabíamos, o número, certo? Observem que nós vamos fazer um certo número de operações. Por exemplo, se o número for 3, nós vamos fazer duas operações. Nós vamos fazer o 3 vezes 2 e o 2 vezes 1. Vamos fazer duas operações. Se for o 4, nós vamos fazer 1, 2, 3. Quantas operações damos? Tantas quanto o número informado, menos 1, para ser mais preciso. Se for 5, nós vamos fazer 4 operações. Verdade? Vamos testar. 5 fatorial. Nós temos o 5, fazemos uma operação, que é vezes 4, outra, que é vezes 3, outra, que é vezes 2, outra, que é vezes 1. Observe que poderíamos cortar a última operação, mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto. A primeira operação é em cima do próprio número. Antes da primeira operação, se nós quisermos, aqui eu estava considerando como se fosse a primeira operação, mas dá para fazer das duas maneiras. Aqui temos um número. A próxima é o número menos 1. A próxima é de número menos 2, ou seja, de mais um menos 1. Depois mais um menos 1, mais um menos 1. Precisamos, então, de um loop, certo? Porque nós vamos fazer várias operações. Quantas? Não sei. Tantas quantas forem o número menos 1. Precisamos de um acumulador. Nessa operação, nós temos um número que vai aumentando, porque eu vou fazer essa operação vezes o 4. O resultado de 5 vezes 4, eu vou multiplicar por 3. O resultado de 5 vezes 4 acumulado vezes 3, eu vou ter que multiplicar por 2. E assim vai. Então, eu tenho um acumulador também. E, talvez, depois nós vamos simplificar isso, um contador. Quer dizer, um loop que vai fazer um certo número de vezes, então contando um certo número de vezes, e acumulando o resultado ao longo dessas vezes. Isso
na versão mais simples, eu diria até mais tosca da operação. Nós vamos ver depois quão simples pode se tornar o cálculo fatorial, mas vamos começar primeiro dessa forma. Vamos pegar aqui uma colinha, fazer isso passo a passo. O que nós temos aqui? Nós temos o acumulador, então, nós vamos começar com ele como 1. Por quê? Porque eu vou ficar multiplicando ele por cada um. Quando eu multiplicar por 5, vou multiplicar 5 vezes 1 e depois vou multiplicando pelos outros. Eu tenho um contador, que é o número de operações, e eu tenho um i, que vai marcar em que operação eu estou. Eu estou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, e assim vai. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos chamar de primeira operação, então, se nós fizermos que isso aqui são 5 operações, a primeira é apenas começar. Muitas vezes, quando nós temos um loop, nós temos um estado inicial, e depois começamos a operar. Por exemplo, meu estado inicial é dizer que, no caso do 5 fatorial, que eu começo em 5. E depois eu vou ter cada uma das novas operações. Então, como eu já coloquei como acumulador como sendo 1, eu posso multiplicar ele direto pelo número. Depois eu vou multiplicar pelo número de novo várias vezes. Se o número é 5, eu vou começar com 5. Ele era 1, acumulador agora é ele vezes o número. Vamos dizer que essa foi a primeira operação. Coloquei ele em 5. E o número que valia 5 agora vai valer 4. Agora eu posso fazer um loop disso, certo? Como é o loop? While. While o quê? While, e aqui eu uso esse contador, esse i, que vai passando esse caminho, ele vai marcando em que passo eu estou. Eu poderia chamar ele de passo. Vamos dizer que i normalmente é o que seria chamado de passo. I é mais curto, se usa muito i, j, k. Mas esse é o passo em que eu estou. While. Enquanto i for menor do que o contador me disse que são 5. O limite são 5. O i é 1, 2, 3, 4. Vamos até o último. Enquanto for menor do que o contador, eu faço a mesma coisa daqui de cima, certo? Não é isso? Eu vou fazer o meu acumulador ser multiplicado pelo número. Lembra? O número é 5. Eu tenho acumulador como 5. O número agora é 4. Eu vou multiplicar o 5 por 4. Eu vou avançar um passo e eu vou dizer que agora o meu número é 3. E eu vou retornar o acumulador. Vamos testar isso antes de voltar e repassar mais uma vez esse código e depois continuar trabalhando e otimizando ele, tornando ele mais claro, mais inteligente, mais otimizado para a real questão. Por enquanto eu estou fazendo realmente passo a passo, mas vamos testar. Cálculo fatorial, construção. Se for 4, 24. Se for 5, 120. Se for 1, 1. 3, tem que dar 6. 6. Eu tenho agora o meu cálculo fatorial que funciona para todos os números. Eu tenho a quantidade de passos e a cada passo o meu acumulador vai sendo multiplicado por um número que vai diminuindo. Então, esse cálculo funciona. A rigor, ele funciona. Ele não está elegante. Nós vamos ver várias questões relativas a ele. Mas, primeiro, algumas coisas simples. Essa operação é muito comum, já está na nossa apostila. Nós não colocamos i igual a i mais 1. Nós colocamos i mais mais. Número menos menos. I mais mais. Número menos menos. É óbvio que nós temos um código duplicado aqui. Aparece aqui e aparece aqui. Nós podemos mudar o código para cortar completamente essas 3 linhas. Fazer já direto entrar no while. Eu só tenho que garantir que ele entre uma vez a mais. Mas vamos agora olhar de uma maneira um pouco diferente. Observem aqui que eu tenho um
passo que vai 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número, no limite que eu queria. Eu tenho 5. Eu tenho um limite de 5, então eu vou começar no 1, 2, 3, 4, 5. Ou um limite de 3, e eu vou começar no 1, 2 e 3. Eu estou usando duas variáveis. Eu posso simplesmente, isso é uma situação muito comum, em que eu posso ter var contador é igual a número e ter um while contador maior que 1. Contador menos menos. Vamos entender isso aqui. Em vez de eu dizer que eu tenho um número que começa em 1 e vai até o tamanho do contador, que é 5, dizer 1, 2, 3, 4, 5, e eu repito 5 vezes, eu posso ter só uma variável, não preciso de duas. Eu digo que é 5, 4, 3, 2, 1 e vou embora. Eu decremento a minha variável enquanto ela for maior do que 1. Eu posso fazer com quanto maior igual a 1, para ficar até aqui, mas a rigor a última operação é vezes 1. Eu não preciso multiplicar por 1, eu posso terminar antes. Eu posso ter o contador igual a 5. É maior que 1? Sim. Faço toda a operação. Ele vai virar 4. É maior que 1? Sim. Ele vai virar 3. Ele vai virar 2. E aqui, de resto, por enquanto, vamos manter a mesma coisa. Vamos dizer que nós temos um var acumulador que é igual a 1. E nós vamos ter o quê? Acumulador vezes o número. E o número nós vamos também decrementar. Então, acumulador é 1, certo? Aí eu digo, acumulador é igual a acumulador vezes o número. Se o número é 5, ele é 5. O número vira 4. Depois eu vou fazer ele ser igual a ele, ao resultado, ao acumulador, vezes o 4. Aí o número vai ser 3. Aí eu vou fazer ele vezes 3. Aí o número vai ser 2. Aí eu vou fazer ele 2. Aí eu poderia fazer vezes 1. Mas de qualquer maneira, já posso ir embora, já tenho o resultado que eu quero. E o meu contador foi contando tantas vezes quantas fossem, reduzindo até ficar maior que 1. E agora eu testo essa nova versão e ela também funciona. E agora eu vou colocar mais uma coisa aqui, que é o console.log acumulador, vírgula, número, vírgula, contador. E agora, quando eu coloco, ele começa em 4, o meu número é 3, eu vou multiplicar por 3 na próxima vez, e eu tenho ainda, essa é a terceira etapa, contando de trás para frente, eu vou ter a etapa 3, a 2 e a 1. 12 e 24. Se eu colocar 5, ele vai começar com 5, depois vai multiplicar, 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 e eu já saio porque já tenho o número que eu quero. E se vocês olharem, o meu contador que eu estava usando, eu vou dar direito, para contar o número de vezes, e o número que eu estou usando para multiplicar, são iguais. Na verdade, por fim, eu posso ter simplesmente o seguinte: eu não preciso do contador, porque eu tenho o próprio número. E eu não preciso ter uma linha separada para o número, porque o número pode ser só menos menos. Este menos menos significa que eu uso o número, faço o que quero ter que fazer e depois decremento ele. Então, isso aqui é só uma linha de teste, posso até tirar. E a minha fórmula de cálculo ficou apenas isso. Vamos ver primeiro se funciona. O que eu tenho aqui? Que eu vou ter um acumulador que vai começar em 1, porque eu vou
se não for 1 o resultado, primeiro, se for 1 o resultado, ele já tem que ter o resultado certo. E se for qualquer outro número, eu vou começar multiplicando ele, que é o 1, vezes aquele número maior e tal. E eu tenho o meu número que eu vou diminuindo até ele ficar logo acima de 1. Quando ele for 1, eu não preciso fazer mais nada. Então, a acumulador é igual a 1. Número maior do que 1 é acumulador é igual a acumulador vezes o número. Ele era 5. E aqui nós podemos usar aquele console.log exatamente para ter o entendimento, se vocês quiserem, do que está acontecendo. Ou seja, se eu colocar 8, eu tenho o 8, e agora eu vou usar o 7, 56, etc, 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 e ficou em 1. Mas observem, pode ser que num primeiro momento, quando você tem um problema, apesar dele ser simplesmente uma linha de código, se você está começando a programar, você pode não conseguir entender aquela solução. Você pode começar com soluções que são mais complexas. O que você aos poucos vai vendo é, em primeiro lugar, ser capaz de resolver. Em primeiro lugar, ser capaz de enxergar a solução, mesmo que a sua solução não seja a mais simplificada ou a mais eficiente. E depois, começar a entender o que você está fazendo como um trabalho duplicado. Onde você está usando duas variáveis, quando pode usar só uma. Onde você está fazendo mais cálculos, quando pode fazer menos. Então, quando olhamos da primeira vez, pensamos, temos que ter um loop, porque vamos fazer várias vezes. Temos que ter um acumulador, porque o nosso cálculo vai aumentando ao longo do tempo. O 5 vai ser multiplicado por 4, depois por 3, depois por 2, e eu tenho que guardar esse resultado. E eu tenho que contar quantas vezes eu tenho que fazer. Aí tu já tem uma solução, ainda que uma solução pouco eficiente. Depois nós vamos começar a perceber, quanto mais prática, mais imediato é isso na sua resolução do problema, que você não precisa ser tantas coisas. Você pode dizer, ok, eu tenho um número, eu vou multiplicando por um contador, pelo que marca onde eu estou na operação, é o 4, é o 3, é o 2, é o 1, e esse mesmo já vou usar para saber que ao final, cheguei perto de 1, é hora de ir embora. Quando nós fazemos o cálculo, nós fazemos assim, nós pensamos, fatorial de 10, bom, vamos multiplicar o 10 pelo 9, pelo 8, pelo 7, pelo 6. Quando, peraí, não, vou multiplicar por 1. Bom, não precisa multiplicar por 1 e sei que já acabou. É só agora pegar o resultado. Então, pode até ser que no momento que você pensar na solução, mesmo sem ter experiência em programação, você já caia automaticamente numa das soluções mais simples de implementação, que é essa aqui. Eu tenho o acumulador, eu vou multiplicando até chegar no resultado. Mas pode ser também que você caia em soluções mais complexas. Não tem problema. Desde que você entenda que você pode simplificar onde você tem elementos que são redundantes, que não precisam existir. Mas, enfim, embora seja um cálculo muito simples, uma fórmula muito simples, é importante você ser capaz de resolver problemas como este. E é por isso que eu foquei neste curso muito nisso. Quer dizer, você tem que saber as ferramentas, os comandos, como mostrei no início, como criar uma função, como fazer um loop, como criar uma variável, como receber dados de usuário, mas você também tem que ser capaz de pensar em como solucionar um problema. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos.